Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Urca, um fundo de papel, high yield. O fundo aqui soltou o relatório gerencial de março no dia 15 de abril, informando que a dívida virou equity. O que isso significa? Que a dívida foi quitada através de uma dação, ou seja, o fundo agora vai ser dono de lotes, performados, não performados. Eu vou explicar tudo isso. Isso pode ser uma das razões do mercado ter feito a cotação sofrer tanto. Tem mais alguns outros pontos, risco, retorno, custo de oportunidade. Eu vou explicar tudo isso ao longo do vídeo. Vai ser um vídeo longo, então sem mais enrolação, o gestor aqui ele começa informando o seguinte: a gestão permanece fazendo alocações nas operações em carteira, buscando garantir que as obras mantenham a performance esperada. Até o momento, as obras em curso seguem sem problemas e sem percalços de alocação. Então aqui já é um ponto legal. Lá embaixo tem um gráfico que mostra a evolução das obras. Então, para quem investe nesse tipo de fundo imobiliário, é importante acompanhar sempre como que está o andamento das obras, tá? Quanto mais próximo do 100%, menor é o risco. E menor é o risco por quê? Justamente nesse caso aqui a gente vai conseguir ver esse exemplo. Mais abaixo eu vou falar. A gestão fez uma reserva de lucros para distribuição futura de aproximadamente 7 centavos por cota, buscando a estabilização do crescimento do dividendo até que a tendência de aumento da correção monetária se estabilize. Então, legal, a gestão aqui, que historicamente sempre entregava tudo que gerava no mês, resolveu fazer esse colchãozinho. Vou mostrar na DRE também, junto com algumas anotações muito importantes, que podem estar explicando o porquê a cotação está sofrendo tanto. Daqui a pouco. As arrecadações das operações em carteira permanecem estáveis, em especial as operações que possuem fluxo de caixa mais perene, loteamentos, multipropriedades e as operações nas quais o incorporador utilizou financiamento direto. Observamos maior volatilidade, ainda em níveis não preocupantes, na arrecadação de empreendimentos que possuem fluxo pré-chaves, apartamentos e casas em que o mutuário utiliza financiamento bancário como saída de desligamento. Pessoal, aqui é o primeiro ponto que eu vou falar para vocês, que é um pouquinho de atenção. Por ser um fundo high yield, obviamente que o risco é um pouco maior. Então, para investir nesse tipo de ativo, é importante que o investidor tenha um pouquinho mais de conhecimento técnico disso aqui que ele está falando. Tá? Loteamento, multipropriedade, fluxo pré-chave. Qual é a melhor forma de entender tudo isso? A gestão faz lives mensais falando sobre ali o fundo e lá tem muitas perguntas de iniciantes e eles conseguem explicar esses conceitos de uma maneira bem didática. Eu posso fazer um vídeo específico só disso, mas se eu parar aqui nesse vídeo para comentar, o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Então, indico que vocês assistam essa live, até por outros motivos também que eu vou falar. Agora aqui o ponto mais importante do fundo. O fundo já vinha relatando problemas nessa operação Nova Souza. Nos outros relatórios eu fiz outros vídeos aqui e agora o problema se desenrolou da seguinte forma. Então, no âmbito da renegociação da Operação Nova Souza, foi assinado um memorando de entendimentos com o atual controlador do empreendimento, onde será realizada uma dação em pagamento ao fundo de 630 lotes já construídos, totalizando um VGV estimado a preço de tabela de 23.940.000 e mais 3.911 lotes aprovados e desmembrados a serem realizadas obras de infraestrutura que perfazem um VGV de quase 150 milhões. A gestão contratará prestadores de serviços para as vendas dos lotes prontos e avaliará eventuais parcerias para o desenvolvimento das demais fases do projeto. A conclusão da transação está sujeita à assinatura dos contratos definitivos que estão em confecção. Pois bem, uma recapitulação rápida. A gestão vinha informando que não estava concordando com a política de vendas do empreendedor lá de Nova Souza e resolveu essa situação dessa forma. Então, ela recebeu esses lotes construídos e lotes aprovados e desmembrados, ou seja, eles vão ter que desenvolver esse lote para ele ficar pronto e depois vender para resolver a situação. O problema aqui é que a dívida virou equity, ou seja, não vai ter mais o pagamento ali da dívida e agora a gestão vai ser, o fundo, na verdade, vai ser dono desses lotes, performados e não performados. Como eu comentei no vídeo do RECR, eu comentei lá mostrando o laudo de avaliação do imóvel, nesse caso a gente não consegue, porque aqui não é bem um CRI, é uma outra formatação de estrutura de operação.
Então, eu não consigo ter acesso àquele nível de documento. Porém, a gestão faz a live mensal, como eu comentei com vocês. A desse mês está marcada para dia 17 de abril, se eu não me engano, às 19 horas, no canal da gestão, da gestora, no YouTube. E lá, eles têm um ponto positivo, que eles respondem todas as perguntas sem exceção. Então, com certeza, serão trazidos mais detalhes. E a gente só vai conseguir analisar se isso foi bom, se foi ruim, ao final de todo esse ciclo dessa operação. Então, agora a gestão passou a ser dona desses lotes construídos e ainda a serem construídos, né, desenvolvidos os outros lotes. E no final de tudo isso, no final da venda de tudo isso, que a gente vai conseguir fazer um balanço se foi bom, se não foi bom. Ponto importante, essa operação representa somente 2% do PL do Urca, tá? E aqui eu quero fazer um alerta para os investidores. Formatem a carteira de vocês com exposição, com diversificação. Obviamente, cada um tem um perfil de investimento, mais arriscado, menos arriscado. Só que façam um exercício comigo. Se vocês têm esse fundo, o Urca, ou por exemplo o CAQR, que ele é high yield, ele representa um pedacinho do seu portfólio, de sei lá, 10 fundos imobiliários, e além disso na sua carteira você tem um pouco de renda fixa, eventualmente ações, enfim, você está diversificado. Os 2% que deram problema aqui no Urca, dentro do portfólio do Urca, na sua carteira, vai representar quanto? Muito menos, se você está bem diversificado com ativos descorrelacionados. Então, essa é a importância. Não tenho nada contra high yield, por sinal, para mim, Urca e KQR são dois dos melhores fundos high yield da Bolsa, mas, por óbvio, no cenário macroeconômico que a gente está vivendo, eles são mais arriscados, né? Então, a gente tem visto aí esses fundos sofrerem um pouquinho mais. Esse aqui é mais um caso. E quando a gestão fizer a live, eu vou trazer então aqui atualização para vocês, porque com certeza isso aqui ainda vai ter muito desdobramento. Mas o vídeo não acabou ainda não, tem muita coisa interessante para falar. Se você está gostando, deixa o like. Estou muito feliz, o canal está batendo aqui 1.000 inscritos em pouco menos de 3 meses. Então, um crescimento muito forte e com certeza isso está acontecendo por causa da ajuda de vocês. Então, só tenho a agradecer. Bom, o saldo devedor atual da operação Nova Souza está em aproximadamente 22 milhões, ou 1,85% do patrimônio do fundo. A gestão considera muito positiva e satisfatória a negociação em curso. Como eu disse, com certeza trarão maiores detalhes para a gente no futuro. É uma gestão muito boa, tá, pessoal? Independente aqui do problema pontual, é uma gestão que eu gosto. Aqui a gente vê as movimentações do mês, então o fundo integralizou aqui vários CRIs. Isso é interessante porque volta dinheiro para dentro do fundo e ele consegue investir em novas operações ou fazer frente ali às próprias operações que ele tem que ir colocando mais dinheiro. Aqui é um ponto um pouquinho de atenção, é um ponto que a gestão está sinalizando aqui que me deixou um pouco preocupado. Até hoje não aconteceu isso nesse fundo, porque ele negociava com muito ágil, mas ele coloca assim: o pipeline de novas operações em negociação está em 450 milhões de reais. Entendemos que o momento no mercado secundário é complexo para a execução de novas ofertas, embora entendamos que existam motivações maiores e mais importantes para o cotista, além do diferencial entre o preço da oferta e o preço de tela no momento da respectiva oferta. Sabemos que esse diferencial costuma ser o maior indicador de sucesso da captação. Bom, está falando basicamente o seguinte: eu posso fazer uma emissão do valor patrimonial, vamos dar um exemplo aqui que o patrimonial, aqui ó, 101,67. Ele faz uma emissão a 101,67. Só que a cotação a gente sabe que está mais ou menos na casa dos 87, 88 reais. Eventualmente, muitos investidores profissionais podem entrar no fundo mesmo com uma emissão mais cara, porque para eles entrarem com um montante relevante, eles conseguem por lá, visto que a liquidez no mercado secundário não vai dar conta do investidor profissional com muito dinheiro comprar tudo de uma vez. Esse é um ponto. Aí tudo bem, não me preocupa, a gente já viu isso acontecendo em outros fundos, MCCI, por exemplo. O que me preocupa aqui é a gestão entender que existe a possibilidade de fazer uma emissão abaixo do patrimonial e ainda assim ela gerar muito valor. Isso é muito discutível, talvez em alguns poucos casos aconteça isso, mas eu com certeza não gostaria que isso fosse feito nesse fundo. Então isso me deixou um pouco preocupado. Com certeza na live, se eu conseguir amanhã
participar, eu vou enviar essa pergunta, se na cabeça do gestor existe essa possibilidade de fazer uma emissão abaixo do patrimonial. Bom, vamos olhar um pouquinho aqui a DRE e comentar sobre custo de oportunidade e risco-retorno. Tem alguns conceitos muito básicos que os investidores iniciantes eles têm que aprender o quanto antes, porque isso vai economizar muito dinheiro seu, você vai deixar de perder muito dinheiro. Bom, olhando aqui a DRE, então a gente consegue ver o total de receitas dele, tá? Mais de 17 milhões. Temos aqui as despesas, o resultado líquido, então, portanto, gerou 1,40, o fundo distribuiu 1,33 e fez aquela reservinha de 7 centavos. Ok, tranquilo, o fundo vem melhorando aqui o seu rendimento. A gente viu que ele sofreu muito, aqui a gente consegue ver no período de deflação, principalmente na questão de atualização monetária. Ó, outubro ele gerou só 368 mil, já agora em janeiro 3 milhões e 600, em fevereiro 4 milhões e 700, ou seja, naquele período ali ele sofreu muito na deflação e agora ele já se recuperou. A questão é a seguinte, a gente tem esse fundo então pagando 1,33. Vamos supor que ele custe os R$100, que até pouco tempo atrás ele estava negociando. Logo, se eu fizer uma conta, o yield dele mensal vai ser ali na casa de 1,33, ok? Do que ele distribuiu. Que ele distribua tudo que ele gerou. Então, ele vai pagar para a gente 1,4, um fundo high yield, ok? A gente tem um HGCR que está pagando 1,20 por cota ao custo de mais ou menos R$102, o que dá 1,17. Então, eu vou ter um spread, uma diferença entre um fundo e outro, de algo entre 0,15 a 0,20, talvez um pouco mais, um pouco menos, ao mês. Isso ao ano vai dar algo entre 1,8% e 2,4% ao ano de diferença. A questão é, esse spread compensa o risco maior que o cotista está tomando ao comprar cotas do URCA frente ao HGCR? Por um tempo o mercado entendia que sim, e agora o mercado está fazendo ali a sua correção para poder falar o seguinte, olha, tudo bem, eu vou investir no URCA, mas para compensar ele tem que me pagar um pouco mais, com isso a cotação sofre. Dois pontos importantes, o mercado ele é bipolar, ele vai em alguns momentos ser muito eufórico e o fundo vai ser cotado a um valor desproporcional, desarrazoável para cima, como a gente viu IRDMA 140, e também a gente vai ver isso para baixo. Então, não estou aqui querendo falar com vocês sobre preço-alvo, preço-teto, até quanto o URCA vai cair. Eu estou falando que o mercado simplesmente vai fazer esse movimento de ajuste de risco-retorno, porque não faz sentido eu ter um fundo muito high grade pagando quase a mesma coisa que um high yield. Então, high yield, a cotação tende a cair para que o yield seja maior. Segundo ponto, custo de oportunidade. Expliquei muito sobre isso no vídeo do Galg. Não vou me estender aqui porque já vai ficar muito longo, mas esse é um outro fator que também o mercado está se movimentando. Aí a gente tem visto a cotação de alguns fundos sofrer. Esse pode ser uma das razões, tá? Essa pode ser uma das razões. Bom, continuando. Então aqui a gente consegue ver quanto que ele estava distribuindo, a gente consegue ver a evolução, lembrando que nesse mês ele já gerou 1,40, então se a inflação ela aumentar mais um pouquinho, o fundo vai conseguir pagar mais. Aqui a gente consegue ver a evolução do número de cotistas que vinha muito forte e agora foi o primeiro mês aqui que a gente teve uma redução do total de cotistas. Então aqui a gente também tem visto um movimento de simplesmente fuga do high yield, do risco, tá? Às vezes as pessoas nem fazem essas análises aqui que eu estou comentando com vocês, simplesmente saem do fundo, buscando diminuir o risco da sua carteira. Então a cotação também está sofrendo por isso. Aqui a gente consegue ver um pouquinho mais sobre a Nova Souza, tá? E por que eu quis destacar? Porque nos outros relatórios eles vinham comentando muito com a gente sobre discordar da política de vendas do Nova Souza, ok? E aqui a gente consegue ver a porcentagem de vendas do empreendimento. Por outro lado, a gente vê outros empreendimentos com vendas até menores. Obviamente que a análise não pode ser só simplista, de um indicador. Mas eu gostaria de entender com a gestão qual é a razão de, em algumas vendas, a gente ter atenção e outras não. Isso não é uma crítica, eu só queria realmente entender para aprender. Olha, então, em X período de tempo, não sei, 18 meses, a porcentagem deveria estar maior, ou é simplesmente a política de venda aplicada àquele caso que ela não concorda, porque aqui a gente tem algumas vendas baixas e que aparentemente está ok. Então seria interessante para a gente aprender mesmo. Lembrando, pessoal, que tudo que eu estou comentando aqui do fundo é pontual, tá? De maneira geral, eu gosto do fundo. Só que,
por um momento desafiador, naturalmente a cotação vai sofrer e aí a gente tem que tentar entender o porquê. Aqui a gente vê a taxa média do fundo, então é um fundo bem high yield, a gente pode ver IPCA mais 12,90, um IGPM mais 11,20 e um CDI mais 10, ou seja, bem puxado, acho que é acima dele só o CAC-R, pelo que eu estou lembrando. A gente consegue ver aqui a operação de Nova Souza, então ela já tem aqui as obras bem adiantadas, isso é uma vantagem porque o fundo conseguiu pegar ali muitos lotes já performados. Em contrapartida, por exemplo, se uma dessas operações aqui, que a obra ainda está muito no começo, der problema, fica mais complicado porque o fundo vai pegar uma garantia não performada. Então aqui é sempre interessante a gente acompanhar esse gráfico. Aqui novamente a gente consegue ver a performance mínima por operação. Eu destaquei a Nova Souza só por ser o tema do vídeo, mas vocês conseguem pausar ou abrir o relatório e acompanhar aqui as outras operações, porque a gente consegue ver aqui a inadimplência inicial e a atual e a sua variação, tá? Não compensa, sendo bem sincero com vocês, analisar cada uma mês a mês. O que eu faço é olhar as principais, ler o relatório e acompanhar a live, porque são muitas operações. E mais importante do que acompanhar as operações é vocês dosarem a carteira de vocês, ok? Com o risco. Dividendo mínimo por cota esperado com a alocação atual é de 90 centavos, mais o indexador das operações, menos as despesas recorrentes. Tá? Isso aqui é bem interessante, eles colocaram aqui de uma maneira bem didática. Com 100% dos recursos alocados, então por cota esperado 99, mais indexador das operações, menos as despesas não recorrentes. E aqui ele coloca a correção monetária. Então, com o patrimônio do fundo 100% alocado, o impacto da correção monetária seria de 0,59, de reajuste sendo 0,58 referente ao IPCA e 0,01 do IGPM. Isso aqui é interessante para a gente acompanhar, para ir vendo mês a mês para ter uma noção. Então, aplicando essa correção, ele distribui o X. Quando sai lá o índice do IPCA, que sai antes aqui deles pagarem, a gente já consegue projetar o dividendo futuro. Tá? É só fazer uma continha bem simples. Caminhando para o final do vídeo, pessoal, se vocês gostaram aqui, peço mais uma vez o like, isso ajuda demais o canal. A gente consegue ver aqui a operação de Nova Souza e a gente vê aqui que ela já previa como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de lotes vendidos e do estoque. Tá? Então, vamos aguardar a live do dia 17. Tá? Lembrando que não tem como a gente afirmar se foi um bom negócio ou um negócio ruim, se faltam ainda elementos e falta a conclusão. Isso não é do dia para a noite. Ok, eles pegaram os lotes. O que vai acontecer agora? Vai conseguir vender? Vai ter gasto? O que vai acontecer? Sem sombra de dúvidas, é um ponto de atenção. 2% do PL, a gente tem que acompanhar, mas para ter a análise final, só daqui a alguns meses ainda. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Valeu!